Segurança, líderes de facções criminosas são transferidos para Presídio Federal de Brasília. Corrupção, o Ministério Público Federal denuncia 17 pessoas acusadas de desvio no BRB. Educação, cartão material escolar é aprovado pela Câmara Legislativa e texto segue para a sanção do governador. Cultura, depois de 5 anos fechado, o Espaço Renato Russo volta com força total com atrações cênicas, plásticas e musicais. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Já estão no Presídio Federal aqui de Brasília os integrantes da facção criminosa PCC que foram transferidos de São Paulo. No total, 22 detentos que estavam na penitenciária 2 no interior do estado foram distribuídos para presídios federais de segurança máxima de Brasília, Mossoró e Porto Velho. A escolta foi feita em uma mega operação comandada pelo Departamento Penitenciário Federal. O avião da Força Aérea Brasileira, que trouxe os líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, chegou a Brasília no começo da tarde. Em seguida, os detentos foram levados para o Presídio Federal de Brasília, em um comboio com um forte esquema de segurança. A operação contou com a atuação das polícias militar e civil, do Exército Brasileiro, do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. Os presos ficarão em celas individuais de 6 metros quadrados e estrutura de concreto armado. Aqui no Presídio Federal de Brasília devem ficar, em princípio, 3 líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Os outros 19 serão levados para os presídios federais de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Porto Velho, em Rondônia. A transferência dos criminosos ocorre em cumprimento a uma decisão da Justiça de São Paulo, como uma estratégia para evitar fugas, combater e desmantelar organizações criminosas, como o PCC. A facção criminosa é uma das maiores e mais perigosas do país. Atua dentro e fora dos presídios brasileiros e até de outros países. Para este especialista em segurança pública, a criminalidade pode aumentar nas cidades que vão receber os detentos. Se não resolveu aonde eles estavam presos, já deu problema lá, eu acho muito pouco provável que vai resolver aqui também. Me preocupa porque pode estar desviando o holofote dessas grandes facções aqui para o Distrito Federal. Recente, nós tivemos uma operação da Polícia Federal e da Polícia Civil aqui em Brasília que desarticulou uma célula do PCC. Então, assim, me preocupa realmente esses holofotes da criminalidade organizada voltar para cá. Temos que verificar se o sistema, o aparato de segurança aqui do Distrito Federal vai resistir a isso. O prazo de permanência dos criminosos nos presídios federais é de 360 dias. Nos primeiros 2 meses, os líderes da facção vão ficar sob um regime disciplinar diferenciado. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto autorizando a atuação das Forças Armadas em um raio de 10 quilômetros dos presídios de Porto Velho e Mossoró. Também foi publicada uma portaria com regras mais rigorosas para visitas a detentos em presídios federais. E a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF determinou que a Defesa Civil deve fazer vistorias nos alojamentos da capital para verificar a situação da estrutura dos locais. O objetivo é evitar acidentes como o que aconteceu no alojamento do Centro de Treinamento do Flamengo na última sexta-feira. A repórter Camila Lopes tem mais informações. Após o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, em que 10 jovens morreram, a Defesa Civil aqui do Distrito Federal vai fiscalizar alojamentos da cidade. A gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Lopes, da Defesa Civil. Como é que vai ser essa fiscalização? Primeiro vai passar por uma vistoria esses locais e que locais são esses? Olha, normalmente quando acontecem essas grandes tragédias, esses grandes incêndios, normalmente a demanda da Defesa Civil aumenta muito essa questão das denúncias. Mas todo esse clamor, a Defesa Civil resolveu, juntamente com o secretário de Segurança, intensificar a fiscalização dos albergamentos. Normalmente nós já fazemos a fiscalização nos hotéis, em motéis, e a pedido do secretário nós vamos fazer a fiscalização em todos os albergues, alojamentos esportivos e casos onde que há a dormida transitória, ou a permanência transitória. Nesse primeiro momento, passa por uma vistoria para depois começar essa questão de cobrança, ver o que realmente está faltando ou não. Como é que vai ser esse trabalho da Defesa Civil?
De fato, a primeira parte da nossa operação é fazer um levantamento do máximo de casas, de comércios, de hotéis, albergamentos que estão em funcionamento no Distrito Federal. Por isso também nós contamos com o apoio da população do Distrito Federal em fazer a denúncia desses locais para que a gente possa ir até o local fazer uma averiguação. Em se constatando alguma irregularidade, a Defesa Civil fará a notificação e até mesmo a interdição nos casos mais graves. E quando que começa essa vistoria, essa fiscalização? O levantamento acontecerá no mês de fevereiro e a operação se iniciar no mês de março. Ela não iniciar de imediato, até pela necessidade de fazer um levantamento bem cuidadoso dos locais e também porque a Defesa Civil ela está bastante atarefada por ocasião das vistorias do Carnaval e pré-Carnaval. E o que a gente poderia falar para a população? O que ela pode ver ali e já acionar, né, a Defesa Civil? O que mais chama a atenção e já pode acionar a Defesa Civil? Olha, a Defesa Civil ela conta com o apoio do Corpo de Bombeiros e da AGFIS, que são órgãos parceiros que nos ajudam nessa fiscalização. Então, o cidadão comum, observando que a edificação ela não é dotada dos equipamentos de combate a incêndio, ou que não tem as saídas de emergência, ou que ela foi construída, a sua estrutura não está boa, ela pode sim fazer uma denúncia ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil ou à AGFIS. Tá certo, Tenente Coronel. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. E você sabia que para cada situação de incêndio e material que está em chamas existe um tipo de extintor? Pois é, muita gente não sabe. E ultimamente, com tantas ocorrências de incêndios em comércios e residências crescendo, é sempre bom ficar de olho. Confira aí algumas dicas dos bombeiros. Os casos de incêndios em Brasília ligaram um sinal de alerta na população. Como utilizar o extintor? Muitos nem sabem que existem diferentes modelos para cada tipo de fogo. Nunca soube dessas diferenças de extintores, não. Extintor para você era a mesma coisa? Para mim, realmente nunca sei desse tipo de coisa. Não. Só que teve gente que ficou tão preocupada que pesquisou sobre o assunto para evitar acidentes. É o caso do Lucas. Muito importante porque tem tipo de fiação elétrica e tudo mais, né? Tem tipos de materiais diferentes que precisam de extintores diferentes, realmente. Tem um que é a base d'água, né? O outro é a base de CO2, mas o que eu sei é só isso. O extintor pode ser usado para controlar 3 tipos de chamas. Categoria A, para papel e madeira, B, os inflamáveis e C, para os equipamentos eletrônicos e materiais energizados. O Tenente Machado, do Corpo de Bombeiros, dá dicas de como utilizar os equipamentos. Importante lembrar que aparelho extintor você utiliza no princípio de incêndio. Quando o incêndio já tomou uma proporção de média, grande proporção, você não tem como fazer, aí você tem que acionar o Corpo de Bombeiros. Então é para princípio de incêndio. Começou, você percebeu, corre lá, pega o extintor, o aparelho extintor e faz o uso. O uso é simples, você mantém a calma, pega o aparelho, retira, né? Ele vai ter um suporte, um gancho, que você vai retirar, retirou, rompe o lacre, eu não vou romper aqui porque, né? Rompe o lacre, retira a trava, né? Retirou a trava. Bom, retirando a trava, você vai segurar dessa forma e vai apontar para a base do fogo, onde está iniciando o fogo. Em forma de leque, você vai e pressiona aqui o gatilho para que o agente extintor possa fazer o combate. Um aparelho pequeno desse, fácil, simples, pode evitar uma grande tragédia. Então é por isso que é bom a pessoa que está no ambiente de trabalho ou esteja na residência, no condomínio, saber que esse aparelho ele combate incêndio no seu princípio e pode aí evitar grandes tragédias. E depois de aprovado na Câmara Legislativa, o cartão material escolar vai voltar a valer em todo o DF. Boa notícia, né? Agora o texto segue para a sanção do governador Ibanez Rocha. O auxílio será para os alunos da rede pública que estão inscritos em algum programa social como o Bolsa Família. O texto aprovado pelos deputados distritais prevê a volta do cartão material escolar para estudantes de baixa renda. Os valores giram em torno de R$ 240 para alunos do ensino fundamental e R$ 320 para os inscritos no ensino médio. O projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis na tarde de ontem. Agora, a lei segue para a sanção do governador Ibanez Rocha. Se for aprovado antes do fim de março, o benefício pode voltar a valer em todo o Distrito Federal
Federal ainda neste primeiro semestre de 2019. De acordo com o governo, o cartão material escolar vai atender 60 mil alunos e o investimento é de cerca de 27 milhões de reais. O auxílio volta depois de 2 anos cancelado pela Justiça. Em 2017, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou o pedido do Ministério Público para cancelar o cartão material escolar, que beneficia alunos da rede pública. A justificativa é que, em tempos de crise, o auxílio resultava em despesas adicionais ao governo. O Ministério Público Federal enviou à Justiça denúncia contra 17 pessoas envolvidas na operação batizada de Circos Máximos. A operação foi deflagrada no fim de janeiro e apura irregularidades praticadas no BRB, envolvendo fundos de investimentos com a atuação de agentes públicos, empresários e agentes financeiros autônomos. Os denunciados vão responder por crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e gestão temerária. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, o Ministério Público Federal denunciou 17 pessoas por corrupção no BRB, o Banco de Brasília, durante o governo de Rodrigo Hollenberg. Entre os denunciados estão o próprio ex-presidente do BRB, Vasco Cunha Gonçalves, e também outros ex-diretores, além de lobistas e vigaristas acusados de se acumpliciarem para roubar o banco mais querido dos brasilienses. O detalhe é que esse ex-presidente do BRB, preso pela Polícia Federal, já estava indicado, vejam só, para presidir o Banco Estadual do Espírito Santo. Os capixabas pularam essa fogueira, mas não o nosso BRB, que, segundo os bravos procuradores do caso, teve prejuízos de quase 350 milhões de reais. Essa turma parece ter se organizado em quadrilha para roubar, dilapidar o BRB. Muito embora não esteja entre os denunciados, Hollenberg deve explicações aos brasilienses. Afinal de contas, onde foi que ele foi arrumar gente dessa laia para administrar o BRB? Uma auditoria divulgada nesta terça-feira pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal indica falhas no controle de autorizações concedidas pela ADASA para a captação de água no DF. Segundo o tribunal, uma nova crise de abastecimento pode ocorrer se o problema continuar. A auditoria do Tribunal de Contas mostra que a Agência Reguladora de Águas, a ADASA, não sabe quantas autorizações concedeu para a captação direta de água em lagos, rios e nascentes do DF. Essas autorizações são dadas a agricultores, indústrias, condomínios ou mesmo a moradores que retiram água diretamente de poços ou do leito dos rios. A legislação atual permite a quem tem essa autorização que não pague a conta de água, caso não utilize nenhuma estrutura da CAESB. Para o tribunal, essas captações interferem na quantidade de água disponível para a população em geral, que depende do abastecimento feito pelos reservatórios da capital. E uma nova crise hídrica não é descartada pelo órgão fiscalizador, que destaca ainda no relatório que a água presente no subsolo é uma reserva estratégica para momentos de escassez. Em nota, a ADASA informou que concede outorgas de direito de uso de água desde 2005, que ao longo de 13 anos, a agência emitiu mais de 32 mil autorizações, todas com as devidas coordenadas registradas. A agência negou que uma nova crise de abastecimento no Distrito Federal possa voltar a ocorrer. Até o fim dessa terça-feira, o nível do reservatório do Descoberto operava com 100% da capacidade, enquanto a bacia de Santa Maria marcava 70%, o maior volume registrado no reservatório desde junho de 2016. E olha, já tem muita gente em contagem regressiva para o carnaval. Pois é, tá chegando, né? E os quase 200 blocos confirmados para animar a folia vão durar até 6 horas e terão ainda 1 hora para dispersar. Veja. Os organizadores do carnaval deste ano esperam um público de cerca de 2 milhões de foliões. E para que todo mundo brinque, mas para que a segurança seja promovida para todo mundo, nós estamos aqui agora com o subsecretário de Operações Integradas, que vai nos falar aí como está esse esquema de segurança. Coronel Pontes, o que foi decidido? A Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Secretaria de Cultura, as Forças de Segurança e órgãos de fiscalização, realizou na semana passada um encontro, uma reunião operacional com todos os organizadores de blocos. O nosso objetivo foi garantir
um carnaval organizado, seguro e democrático. Nós tivemos nas edições anteriores uma reclamação da população com relação ao horário, com relação, ao barulho. Em razão disso, nós estabelecemos regramentos para a saída dos blocos, com a aquiescência, inclusive, dos seus organizadores. Então, de forma bastante resumida, nas áreas residenciais serão os blocos de pequeno porte, até 4.000 pessoas, duração até às 20 horas. Nas áreas comerciais, os blocos até 10.000 pessoas, com horário de funcionamento até às 22 horas. E esse ano, o governo do Distrito Federal inovou criando 4 grandes setores. O setor Carnavalesco Sul, o Norte, o Cívico e no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília. E o efetivo de cada corporação, o que foi combinado? As forças de segurança baseadas nessa reunião vão fazer os seus desdobramentos operacionais, mas é importante frisar que toda a população pode ficar tranquila porque teremos um evento extremamente seguro. Muito obrigado pelas informações, Coronel Pontes, e é isso aí, voltamos ao estúdio do Band Cidade. 27 empresas de turismo foram multadas pelo PROCON nesse período que antecipa o carnaval. Agora elas têm 10 dias para apresentar a defesa. As informações chegando com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Por que essas empresas foram notificadas? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Essas multas elas foram geradas a partir de reclamações como rescisão, alteração do contrato, cobrança indevida e abusiva e também cancelamento de serviço. O valor total em penalidades aplicadas às 27 empresas de turismo é de R$ 543 mil. Desde 2018, cerca de 500 pessoas foram atendidas pelo PROCON com reclamações contra o setor e somente em janeiro deste ano o número chega a 44 consumidores. No total, 58 empresas foram autuadas e têm, portanto, esses 10 dias para apresentar a defesa. Caso a justificativa não seja aceita, a reclamação do consumidor é encaminhada para análise e aplicação da penalidade. Entre as dicas elaboradas pelo PROCON para quem vai contratar agências e operadoras de viagem, é importante pesquisar a idoneidade da empresa e também verificar se o agente tem o registro do Ministério do Turismo. Juliana? Obrigada, viu, Leandro? Boa noite para você. E ainda falando em carnaval, domingo a partir das 3 da tarde tem pré-carnaval no setor comercial sul com o bloco System Safadão. Cada nome criativo, né? A folia vai ser no corredor central e será palco de uma mistura inusitada, embalada por um repertório de releituras de clássicos do rock nacional e internacional, associados a ritmos como frevo, maracatu, samba e carimbó. Detalhe, tudo de graça. E há 11 anos foram instalados mais de 100 postos comunitários da Polícia Militar nas cidades do Distrito Federal. Hoje, apenas 18 continuam funcionando. A proposta dos postos não deu certo e a PM prefere fazer rondas com viaturas. Outro problema é a falta de efetivo na corporação. Enquanto isso, boa parte da população continua sentindo insegurança nas ruas. As imagens feitas por um telespectador mostram o espaço onde ficava o posto comunitário da Polícia Militar, na 713 Sul. No local, permanecem apenas as rampas e as escadas de acesso. A situação se repete na 909 Norte, onde toda a infraestrutura também foi retirada. Já na 312 Norte, ainda é possível ver como eram esses postos construídos 11 anos atrás, com o propósito de aproximar a PM da população. Uma ideia que acabou não dando certo. Para alguns, este é o retrato da insegurança: vandalismo, abandono e desperdício do dinheiro público. Cada posto da Polícia Militar deste aqui custou cerca de R$ 150 mil. Desde 2008, mais de 100 foram instalados. Agora, apenas 18 estão em funcionamento no Distrito Federal. De acordo com a PM, 34 postos comunitários não pertencem mais à corporação. Foram doados para instituições e outros órgãos do governo. 15 deles, por exemplo, foram transformados em salas de aula da Escola de Música de Brasília em 2017.
Outros 3 estão em processo de transferência. Além desses, mais 55 postos foram simplesmente retirados da capital depois de terem sido depredados ou queimados. O porta-voz da Polícia Militar diz que a redução do efetivo ao longo dos últimos anos é um dos motivos que levaram ao fechamento das unidades. Outro é a mudança de estratégia em segurança pública. Para manter um posto, ele precisa de vários policiais. E a gente viu que a viatura era muito mais eficiente que o posto. Então a gente coloca a viatura no lugar do posto, cobre uma área muito maior, atende muito mais pessoas, então se torna mais eficiente, tanto para a população quanto para a Polícia Militar. Nós temos 18 postos hoje ativos, todo o DF, os principais, os que precisam realmente, onde tem grande movimentação de pessoas. Por exemplo, esse aqui do Parque da Cidade. O problema é que a nova estratégia da PM ainda não é considerada pela população suficiente para promover a segurança, ainda mais no caso do local onde funcionava o posto da 312 Norte. Não tem segurança nenhuma. Quem toma de conta aqui é os mendigos. Eu ando de ônibus, hoje teve um assalto no ônibus, mas graças a Deus só assustei, não teve problema maior. E é isso aí, a gente tem que rezar, tomar cuidado. Todos os dias, né? E a polícia prendeu 2 pessoas suspeitas de participar do assassinato no Parque da Cidade. Um jovem e um rapaz. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira. O morador de rua, Givaldo Gomes da Silva, de 52 anos, foi morto a facadas. De acordo com a polícia, o jovem contou que a amiga o convenceu a participar da morte. O motivo seria que o morador de rua teria roubado um dinheiro da jovem que mora em uma invasão perto do parque. Lembrando que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade e o nosso número é o 999769204. A seguir, depois de 5 anos fechado, o Espaço Renato Russo volta com força total com atrações cênicas, plásticas e musicais. A gente volta já já.